Olá pessoal, hoje é a nossa aula de atenção domiciliar. A gente vai falar um pouquinho a respeito dos procedimentos realizados dentro do ambiente domiciliar, com a presença aí de familiares e até mesmo auxílio desses familiares. É bem importante, né, para o paciente e para a sua recuperação e até mesmo pela prevenção de iatrogenias na internação. A maioria dos procedimentos, né, assistenciais realizados intra-hospitalares, eles também podem ser realizados na modalidade de atenção domiciliar. A gente precisa ter, lógico, alguns cuidados especiais com esses procedimentos e a gente realiza isso como? Com a criação dos POPs dos procedimentos. Lógico que isso não vai ser seguido à risca, uma vez que a gente precisa respeitar a individualidade e a cultura de cada família. Eles são diferentes, né? Uma das intenções da atenção domiciliar é realmente preservar esse estilo de vida do paciente, a cultura familiar e até mesmo esse contato familiar. Então a gente não pode esquecer dessa individualidade das famílias, né? A seguir eu vou trazer para vocês alguns dos procedimentos, alguns dos principais procedimentos realizados na atenção domiciliar. A gente consegue realizar dentro da atenção domiciliar diversos dos procedimentos hospitalares. Eu trouxe aqui alguns deles. Alguns podem ser realizados pelos técnicos de enfermagem, outros precisam de auxílio do enfermeiro. Então, por exemplo, alguns procedimentos com as estomias. O que são as estomias? São as tráqueos, gastros, jejunos, né? Ileostomias. E o que eu consigo fazer com esses de procedimento nessas situações? Então, eu consigo fazer a troca de uma cânula de traqueostomia, né? A troca de uma sonda da jejuno ou da gastro, higienização, curativo, tudo isso eu consigo realizar dentro da atenção domiciliar. As sondagens a gente consegue realizar dentro da atenção domiciliar também, tá? Quando o paciente faz uso da sonda de alívio, muitas das vezes a gente consegue orientar o próprio paciente a fazer essa passagem da sonda, esse autocateterismo, e isso evita a disseminação de infecções. Então é muito melhor às vezes o próprio paciente fazer essa sondagem do que o próprio profissional, tá? A gente consegue fazer a troca dessas sondas também quando faz o uso da sonda vesical de demora. A gente tem alguns pacientes que eles fazem uso crônico da sonda vesical de alívio e fazem uso da sonda vesical de demora apenas quando vão sair da residência. Por quê? A sonda vesical de alívio realizada pelo próprio paciente, ela traz menos riscos de infecção do que se ele ficasse com uma sonda vesical de demora mal higienizada. Então, muitos dos médicos optam pela sonda vesical de alívio, tá? São realizados também no atendimento domiciliar os curativos. É de suma importância essa realização do curativo em ambiente domiciliar, uma vez que a contaminação é menor do que dentro dos ambientes de saúde, né, das instituições de saúde. A gente consegue cuidar dos curativos desde feridas agudas até as feridas crônicas. O que seriam as feridas agudas? Aquelas realizadas pós-operatória ou traumáticas, onde somente eu vou manter o leito da ferida limpo, né, livre de infecção, realizando a sepsia correta dessas feridas, dessas lesões, ok? E também tem as feridas crônicas, aqueles pés diabéticos, úlceras por pressão, que a gente vai fazer o quê? A gente tem a avaliação do enfermeiro, que vai prescrever esse curativo de forma adequada. Então, pode ser que seja realizado, por exemplo, um desbridamento químico, usando aí uma papaina ou uma colagenase. E a gente vai fazer também o quê? Uma avaliação dessa ferida. Então, os cuidados vão depender das condições dessa ferida. Se ela tem tecido de necrose, se ela não tem, se ela tem presença de infecção ou não, ou se ela está somente limpa, né? Já em tecido de granulação, que é quando a cicatrização dessa ferida já está acontecendo. A gente consegue realizar também as funções periféricas por abocate ou pelo próprio scalp, a depender da necessidade desse paciente. E aí, as funções centrais que são realizadas pelos médicos, ou uma inserção periférica de cunho central,
que seriam os PICs, que hoje também são realizados pelos enfermeiros para a administração das medicações necessárias. Aí é lógico que a gente tem vários outros procedimentos realizados dentro da atenção domiciliar, assim como aspiração, coleta de exames, laser terapia, realização de nutrição enteral. Muitos pacientes vão para casa com sonda, então a gente precisa ter esse cuidado com a dieta, a orientação da família na participação desses processos. Os familiares do paciente precisam ser inclusos dentro do processo de cuidar desse paciente. E cabe a nós, como equipe, capacitá-los para que isso aconteça. Eles podem auxiliar em diversos procedimentos com esse paciente, acarretando às vezes até em menor risco de infecção, né, desses pacientes, uma vez que eles vão estar cuidando apenas daquele paciente. Eu trouxe aqui alguns dos procedimentos que os familiares podem estar auxiliando, como por exemplo na higienização, troca das bolsas, banho de leito. Uma coisa muito importante de se realizar é a orientação na mudança de decúbito, uma vez que acarreta aí em úlceras por pressão, que a gente sabe, paciente debilitado, a recuperação dessas úlceras ela é muito demorada. Eles podem auxiliar também aí na medicação, né, por via oral, e registrar alguns pontos importantes do dia a dia desse paciente, tá? Então é muito importante que esses familiares eles participem dos processos e dos cuidados com esses pacientes. A gente recomenda aí, né, nas situações de alta programada, esses cuidadores já recebam esse tipo de orientação dentro do hospital, de como cuidar desse paciente na alta e o que precisa providenciar. Aqui funciona da seguinte forma: quando o paciente vai para casa para cuidados domiciliares, as unidades de saúde já são comunicadas. Para quê? Para que eles providenciem todo o material necessário para os cuidados domiciliares desse paciente. Até breve, pessoal. Não saiam de casa, realizem seus cuidados domiciliares. A gente se encontra assim que possível. E eu vou deixar aqui para vocês no portal uma atividade para ser realizada, tá bom? Abraço!